Os polos magnéticos da Terra estão mudando e o que isso significa. Isso é matéria do dia 22 de janeiro, tá? O polo magnético da Terra avança em direção à Sibéria, desafiando cientistas a entender as alterações imprevisíveis que afetam sistemas de navegação e tecnologia. Tá aqui, ó, o gráfico é reportagem da revista Veja, tá? Do dia 22 de janeiro, isso daqui. E olha aí, ó. Ele vem com a inversão, ó. 1620, 1700, 1948, 1994, 2001, 2007. E está dentro de uma mudança. O polo magnético da Terra está se deslocando em um ritmo que tem intrigado os cientistas e impactado tecnologias essenciais para a vida moderna. Segundo a última atualização do modelo magnético mundial, um modelo atualizado a cada 5 anos que registra a posição do polo e prevê suas mudanças futuras, ele está mais próximo da Sibéria do que do Canadá, exigindo revisões em sistemas de navegações usados por aviões, navios e até smartphones. A causa por trás desse comportamento imprevisível do campo magnético terrestre, no entanto, ainda é desconhecida. Quem descobriu que o polo está mudando? A movimentação do polo magnético é monitorada por cientistas britânicos do Serviço Geológico Britânico, em colaboração com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Essas instituições desenvolvem o WMM, a revisão mais recente, publicada em dezembro de 2024, confirmou que o polo continua se deslocando em direção à Sibéria. Essas descobertas são possíveis graças a medições feitas por satélites e observatórios em terra, que acompanham, né, o comportamento do campo magnético terrestre. Os dados também mostram que as previsões anteriores feitas em 2009 estavam corretas, reforçando a confiabilidade do modelo. Então, o que é o polo norte magnético e por que ele está se movendo? Diferente do polo norte geográfico fixo no Ártico, o polo magnético é determinado pelo campo gerado no núcleo líquido da Terra. Esse campo está em constante movimento, resultado do fluxo de metais fundidos no interior do planeta. Desde sua descoberta em 1831, na península de Boothia, no norte do Canadá, o polo magnético já percorreu mais de 1.500 quilômetros, deslocando-se gradualmente em direção à Rússia. Nas últimas 2 décadas, o movimento acelerou, atingindo 55 quilômetros por ano. Na década de 1990, mais recentemente, desacelerou para 35 quilômetros anuais. Ainda assim, os cientistas não conseguem explicar completamente as causas dessa mudança rápida e drástica. A principal hipótese sugere que a variação do fluxo de metais líquidos no núcleo da Terra, que geram o campo magnético, possa estar alterando a intensidade e a direção desse movimento. Além disso, o enfraquecimento do campo magnético na região do Canadá e o fortalecimento na região da Sibéria pode estar influenciando o deslocamento em direção ao leste. E por que isso importa, irmãos? E aí, isso daqui está ligado a muita anomalia na Terra. Por que nós devemos prestar atenção na mudança do campo magnético? Deus abençoe, irmão Gilmar. A posição do polo magnético é crucial para sistemas de navegação como GPS, para tecnologias avançadas usadas em aviões e navios e operações militares. A atualização do WMM garante que esses sistemas continuem operando com precisão, minimizando o risco em setores críticos. No entanto, a alteração mais intensa no campo magnético pode causar problemas maiores. Um campo enfraquecido, por exemplo, poderia afetar a migração de animais, desorientar satélites,
interferir em comunicação, e em um cenário extremo, o planeta poderia vivenciar uma inversão de polos, quando o norte e o sul magnético trocam de lugar, algo que já ocorreu em outros momentos da história na Terra. Por enquanto, os cientistas seguem monitorando o comportamento do campo magnético, esperando que as próximas atualizações previstas para 2030 tragam mais respostas sobre os mistérios desse fenômeno que conecta o núcleo terrestre às nossas vidas. E tá aí, né? A gente está vivendo uma inversão magnética e a nossa proteção em alguns lugares do planeta está ficando mais fraca e na região da Sibéria está ficando fortalecida. É interessante, né, irmãos? É interessante como pode a Terra ela ter um ciclo. Você sabia que essa inversão já ocorreu em outros períodos da Terra? E existe um ciclo da Terra. Né? A prova foi, irmã, a prova existe a gente, né? Que eles mudaram uma pista do aeroporto de Guarulhos porque a bússola não estava em lugar da pista. E a reportagem que saiu no R7 foi por causa da inversão dos polos magnéticos da Terra. Então, veja bem, eu acredito que a inversão, né, do polo norte magnético e o sul magnético, essa inversão ocorrerá no Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Eu já falei isso em outras lives, em que as estrelas cairão do céu como figo na terra. E que os ricos e poderosos vão se esconder nas rochas e clamarão para se esconder da ira daquele que está sentado no trono. Então eu digo assim para vocês, né? A Bíblia fala que nós teremos um enfraquecimento do campo magnético, o campo de proteção da Terra será enfraquecido, a ponto que as estrelas do céu irão entrar na atmosfera e vai causar uma inversão. Ilhas serão removidas do seu lugar. Está lá em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Então eu digo para vocês, irmãos, que não tem como você olhar para isso e dizer que não está acontecendo. Por quê? Porque a inversão do campo magnético da Bíblia está em Apocalipse 6, 12 a seguir. E a gente tem acompanhado aí, vocês sabem que eu sempre estou falando sobre a aceleração do tempo, e esse ano já estou assustado. Daqui 2 dias terminou o primeiro mês do ano. E o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando numa velocidade muito rápida. Isso é uma das questões do campo magnético. Então, eu digo para vocês, irmãos, é por isso que eu digo, nós somos a geração que está vendo o Apocalipse emergir, né? Para a turma do sempre aconteceu, você precisa olhar para essa turma, mas sempre teve terremoto. Ele fala, vai buscar o gráfico de terremoto, sempre teve terremoto, mas não numa proporção global como nós estamos tendo agora. Veja que o gráfico de terremoto está muito elevado. Sempre vulcões entraram em erupção, mas não a gente tem o anel de fogo, né, que da Terra, que envolve a Terra, que tem as cordilheiras e os vulcões estão entrando em erupção no mundo inteiro. Né? Essa migração de animais também e peixes. Você vê que apareceu em Fortaleza, qual o estado aí que apareceu um monte de peixe morto esses dias? Foi no Peru, né? No Peru,
O anel de fogo do Pacífico. Obrigado, irmão Júlio. Quer dizer, quando você estuda sobre isso, o anel de fogo do Pacífico, ele é responsável por 90% das catástrofes climáticas do planeta Terra. E ele está desordenado. Então, tudo que era macro, que era pequeno, que acontecia em alguns lugares, muitas das vezes até gigante, mas não na proporção que nós estamos tendo agora. Não na proporção que nós estamos tendo agora. Nós estamos caminhando para questões mundiais e veja que a ciência comprova que a Bíblia é verdade. E a inversão do campo magnético da Terra comprova que Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a seguir é a verdade e vai se cumprir. E o que nós estamos vendo é macro, nós estamos vendo o campo magnético caminhando para obedecer o que está escrito na profecia. Na profecia. Então, é isso que está acontecendo. O que é que está acontecendo? A Terra está caminhando para o cumprimento da profecia. A natureza obedece ao Criador, né, irmãos? É o homem que quer confrontar o Criador. É o homem que quer confrontar o Criador, infelizmente. Irmãos, começou uma guerra, né? Nós estamos... Irmãos, é que vocês não... Muitas das vezes a gente fala, as pessoas não percebem o que nós estamos falando. Nós estamos diante de